Olá, sejam muito bem-vindos. O Jornal Digital do Blind Spot convidou todos os partidos que se candidatam às próximas eleições legislativas para uma entrevista, que será conduzida por mim, jornalista Maria Afonso Peixoto, e o diretor do The Blind Spot, Nuno Machado. E hoje temos connosco como convidado o secretário-geral do Partido Popular Monárquico, Paulo Estevão, que é o cabeça de lista do partido a estas eleições. Paulo Estevão foi presidente do PPM entre 2010 e 2017. A partir de 2008 foi também deputado do PPM na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e integra ainda o Governo Regional dos Açores pela coligação AD como secretário dos Assuntos Parlamentares e das Comunidades. Agradecemos desde já ao PPM e ao Paulo Estevão por terem aceitado o nosso convite para esta entrevista. E começava então por lhe perguntar, nestas eleições antecipadas, o PPM saiu da coligação da AD, ficando só o PSD e o CDS, e o vosso partido contestou, inclusivamente, devido à questão do uso da sigla que historicamente englobava o PPM, mas o Tribunal Constitucional não deu razão. Gonçalo da Câmara Pereira, presidente do partido, também, e que o representou nas últimas legislativas, também tem criticado publicamente os vossos ex-parceiros de coligação por terem ignorado o PPM após terem vencido as eleições. Considera que o PPM, agora concorrendo sozinho, estas eleições vai com mais ou com menos força? Bem, muito obrigado por esta oportunidade de expor o conjunto de ideias que temos para apresentar à população portuguesa. Bem, nós, em relação à AD, é muito importante deixar claro que é uma coligação criada por Sá Carneiro em 1979, apresentou-se em 79 e também em 1980, e depois, posteriormente, nas eleições para a Assembleia da República e depois também para o Parlamento Europeu, já em 2000 logo em 2023. Portanto, a questão que nós temos aqui é que, de facto, a AD é uma força política histórica com 46 anos de existência. Aliás, ganhou sempre todas as eleições que disputou e em todas elas o PPM integrou a coligação, faz parte da coligação desde sempre. Portanto, há aqui uma apropriação ilegítima por parte do PSD e do CDS-PP de uma sigla que é uma sigla histórica, é uma sigla que pertence à identidade do PPM e é uma sigla que pertence ao património político do PPM. Portanto, trata-se de um comportamento ético a todos os títulos condenável por parte do PSD e do CDS. É preciso ter em conta também que o Tribunal Constitucional, numa primeira decisão, não aceitou que fosse colocada a sigla AD, Aliança Democrática, que é como eles queriam chamar, e depois retiraram a Aliança Democrática, chamam-lhe agora coligação, mas tem à frente a AD. Nós, quem tem a oportunidade de ver os debates ou qualquer introdução a este assunto, ninguém lhe chama AD, coligação, PSD, CDS, todos lhe chamam AD. E, portanto, isto para nós é tremendamente prejudicial. Há uma parte do nosso eleitorado que obviamente se vai confundir, pensará que nós estamos dentro da coligação. Nós podemos, quem está na bolha mediática e política, pensa que toda a gente sabe, e a verdade é que eu já tenho 30 anos de atividade política e este tipo de informação é uma informação que muitas vezes não chega ao cidadão em geral. Quem está na bolha acha que sim, que todos sabem. Não é assim. E, portanto, vai prejudicar-nos gravemente do ponto de vista da utilização de uma sigla que o PPM integra há 46 anos. Também a questão aqui que se colocava era, há um ano, eu próprio negociei o acordo com o Soares e com o agora Primeiro-Ministro, e a verdade é que, nos foi dito, é que não estava em condições do PPM poder integrar a coligação com um representante elegível para a Assembleia da República, e a verdade é que nós integrarmos uma coligação sem ter representação parlamentar é algo que, obviamente, não traz qualquer tipo de vantagem para o partido, nenhuma vantagem para o partido. Não só não integramos, não entramos no Parlamento, como também não integramos qualquer escolha, uma que seja, para
o Governo da República. Portanto, ou seja, o que existia era uma simples utilização da nossa sigla, devido ao seu caráter histórico, e agora queriam repetir outra vez a mesma situação, tendo prometido que numas próximas eleições, depois da AD ganhar, como ganhou sempre, que o PPM teria então a possibilidade de ter alguém elegível. E, portanto, da nossa parte, o que aconteceu foi que considerámos que, sendo assim, sendo negociado nestes termos, sem nenhum tipo de dignidade para o PPM, obviamente, tivemos uma decisão de honra e de dignidade, que é concorremos sozinhos, apresentamos o nosso programa à sociedade portuguesa e, portanto, também denunciamos a utilização abusiva, uma falta de ética absoluta de alguém que se apropria de uma sigla histórica que não é do PSD e do CDS só, também integra o PPM e, portanto, que nos prejudica muito e lamento muito que o Tribunal Constitucional tenha decidido desta forma, mas também posso anunciar que na próxima segunda-feira já vamos apresentar o nosso recurso junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, portanto, em que esperamos que o Estado português venha a ser condenado por a decisão que tomou, neste caso o Tribunal Constitucional, em relação à utilização, e há precedentes, há jurisprudência, por utilização de uma sigla que é património também de um outro partido político. Muito bem. Não sei se queres, se o Paulo pudesse aprofundar só um bocadinho a questão que a Maria colocou em relação às condições que acha que o partido tem para estas eleições, em relação às anteriores, por exemplo. Sim, é uma questão muito relevante. De facto, nós fomos surpreendidos porque não estávamos em condições não estávamos à espera de termos que concorrer em todos os círculos eleitorais, são 22, os 18 distritos, as 2 regiões autónomas e os 2 círculos da imigração. Portanto, é um esforço bastante significativo. Em primeiro lugar, tínhamos que garantir, da parte do partido, que conseguíamos colocar a nossa sigla em condições de poder ser votada em todos estes locais, ou seja, nos 22 círculos. E conseguimos isso, sendo que nos Açores concorremos, a coligação se mantém, PSD, CDS, PPM, na medida em que nós já integramos aqui o governo e, portanto, há uma colaboração que funciona e vai continuar a funcionar, mas apenas neste círculo. Nos outros 21 círculos que estamos a concorrer, conseguimos entregar listas com uma forte ajuda das zonas do país onde o partido está mais organizado, que é no caso dos Açores, em que é uma força de governo, e, portanto, ajudámos todos os outros círculos a constituir as suas listas e podemos apresentar, então, a sigla do partido em todos os círculos eleitorais. Não foi fácil e até alguns partidos como representação parlamentar, como o PAN, não conseguiram. Por exemplo, o PAN não apresentou em Viseu. Portanto, não se apresenta no conjunto do território nacional. E os outros partidos sem representação parlamentar também, a quase totalidade, teve também enormes dificuldades em poder candidatar. São um esforço logístico bastante significativo. E, portanto, essa é a componente. Depois também temos, o facto de não termos estado na Assembleia da República, também tem 2 consequências. A primeira é que ficamos fora de todos os debates televisivos. É muito difícil entrar dentro do mundo mediático no conjunto do território continental. Nos Açores é fácil, somos uma força de governo, mas no resto do território nacional não. É muito difícil e portanto, isso significa que um grande conjunto da população tem muita dificuldade em que a nossa mensagem possa, de alguma forma, chegar às pessoas. E depois temos fortes restrições financeiras, o facto de os outros partidos têm um financiamento do Estado, porque o financiamento do Estado depende do número de deputados eleitos ou do número de votos. O partido consegue pelo menos 50 mil votos, tem financiamento por parte do Estado, e, portanto, todos os outros não têm. Um partido como o PAN, por exemplo, que tem um deputado apenas, tem um financiamento anual de 600 mil euros. O PPM não tem esse financiamento, como os outros partidos todos. Portanto, coloca-nos numa situação de profunda desigualdade. O que é que nós fizemos? E vou anunciar aqui em primeira mão também, que é o seguinte: adotámos uma estratégia que é, e que vamos implementar já na próxima semana. Temos estado a preparar o programa e agora já estamos a preparar a campanha. Será a primeira campanha feita totalmente com a inteligência artificial. Os nossos vídeos, as nossas comunicações, a presença nas redes sociais, de todos os materiais que vamos produzir, a nossa comunicação
será feita utilizando a inteligência artificial. Vamos ver, é a primeira vez que se faz um esforço desta dimensão. Há algumas produções isoladas, já vimos outros exemplos no mundo, mas uma campanha totalmente feita utilizando e com recurso à inteligência artificial é a primeira vez que é uma primeira experiência que até está a levantar a curiosidade junto de alguns académicos que já nos pediram para acompanhar. E por isso é isso que vamos fazer, ou seja, vamos ver se conseguimos, com fortes restrições financeiras, mas utilizando estas tecnologias, se conseguimos fazer chegar, ao conjunto da população, sendo certo que vamos ter instrumentos que nos permitem verificar o que é que os grupos estão a discutir, determinados grupos, quais são as temáticas que vão privilegiar e então fazer chegar também a nossa mensagem. É uma experiência inovadora, vamos ver se temos sucesso. Queria então perguntar se a decisão do Conselho Nacional do PPM de substituir o Gonçalo da Câmara Pereira por si, como candidato a Primeiro-Ministro neste caso, enquadra-se numa mudança de estratégia do partido para estas eleições? Não, portanto, ou seja, eu já fui presidente do partido na altura durante 7 anos, mas depois estava com um envolvimento tão grande na política regional e, aliás, com o êxito que conseguimos chegar ao governo. Isso levou-me, o Gonçalo da Câmara Pereira na altura era meu vice-presidente e na altura eu saí a meio do mandato, que já estava planeado que assim fosse, para que eu me pudesse concentrar em desenvolver um projeto político de sucesso na região autónoma dos Açores e teve sucesso, conseguiu em 2020 chegar ao governo e retirar o Partido Socialista, que já estava há 24 anos a governar na região. E por isso tive essa oportunidade de concentrar na região autónoma dos Açores. Agora, o que foi pedido, em colaboração sempre com o presidente do partido, foi que eu agora, tendo em conta a experiência que tenho, uma experiência parlamentar de 16 anos e a experiência de governo, que fosse a voz do partido nestas eleições e, portanto, há aqui uma colaboração entre o presidente do partido e o secretário-geral, que, aliás, tem um conjunto de competências muito alargado, com o conjunto de competências que tem o secretário-geral do PPM é muito semelhante às que tem o Partido Socialista, por exemplo, e, portanto, reside aqui muito do poder executivo do partido. Portanto, nós assumimos, dividimos tarefas e o que o partido me pediu foi para assumir essas funções, tendo em conta que neste momento serei talvez o político com mais experiência dentro do partido e com mais visibilidade depois do Gonçalo, e portanto é isso que eu estou a fazer. Muito bem. Então ia-lhe agora perguntar aqui em relação ao anterior governo, portanto, tendo o PPM, pelo menos formalmente, feito parte desta coligação que governou no último ano, e embora não tenha tido qualquer envolvimento no programa do governo, como é que avaliam o seu desempenho, as suas políticas e a adequação aos problemas que o país enfrenta? Bem, nós tivemos a oportunidade ao longo da governação de fazer alguns reparos em relação a algumas atuações. Genericamente, concordamos com a governação, não é? Agora, por não fazermos parte da coligação, que vamos agora ter um discurso diferente em relação ao hipócrita, em relação a esse tipo de situação. Aliás, nestas eleições, o PPM apresenta-se sem... Nós não vamos... continuamos a achar que há um espaço para a mensagem séria, honesta, íntegra, para não estar sempre à procura de qualquer escândalo, de uma qualquer situação em que a nossa voz seja ouvida, mesmo que seja por causa de uma situação muito específica, portanto, e com um exagero na formulação das políticas, como, por exemplo, dizer, como vejo alguns partidos, vamos mandar os imigrantes todos para a rua, vão todos sair daqui, é tudo exageradíssimo para conseguirem ouvir-se no meio do ruído geral e da indiferença muitas vezes. E, portanto, não vamos manter-nos com uma análise racional, humanista, democrata cristã em relação a estas matérias e, portanto, vamos manter, e que nós achamos que esta mensagem continua a fazer sentido. Em relação à questão que me colocou, nós tivemos algumas discordâncias, uma delas foi pública, a lei de solos, nós, como se sabe, a AD, na década de 80, o Gonçalo Ribeiro Teles teve a oportunidade de criar a Reserva Agrícola e a Reserva Ecológica Nacional, nós consideramos que é absolutamente essencial.
agora sob a pressão das necessidades de construir novas habitações, resolver o problema da habitação, com essa explicação vai destruir-se um pouco mais da nossa reserva agrícola e, portanto, diminuir aquilo que é o potencial agrícola do país e da autossuficiência alimentar, o que é um suicídio, porque, como se vê, neste momento é fundamental garantir o potencial agrícola do país, até tendo em conta que estamos a entrar numa nova situação económica internacional, em que os países têm que ser mais autossuficientes, porque vamos ter taxas alfandegárias, vamos ter blocos económicos, vamos ter, às vezes, um certo regresso até quase ao mercantilismo, e, portanto, é necessário que o país mantenha uma grande capacidade agrícola, também proteja as suas zonas ecológicas, que são muito importantes para as próximas gerações. E nós aqui não abdicamos daquilo que tem sido sempre o nosso ideal. Nós sabemos que existe uma pressão constante por adquirir mais terras, por urbanizar mais, mas vamos olhar para o conjunto de recursos que estão por utilizar e verificamos que temos um conjunto enorme de edifícios degradados. Podíamos começar por aí, para ter um programa específico para recuperar a habitação degradada que existe em todo o país. Essa deveria ser a primeira prioridade. Um conjunto de terrenos também, quer do Estado, quer infraestruturas do Estado, nomeadamente do Exército, estão abandonadas por todo o país. Se fizermos um levantamento, e tive a oportunidade de fazer esse levantamento enquanto membro do Governo dos Açores, é uma coisa impressionante, um conjunto enorme de terrenos, de infraestruturas completamente abandonadas há décadas, e cuja utilização, do ponto de vista militar ou outro, já é completamente desadequado, tendo em conta o novo contexto, do ponto de vista militar e do ponto de vista das novas tecnologias e tudo isso. Portanto, essa deveria ser a grande prioridade. O Governo decidiu entrar numa matéria em que iria fragilizar aquela que é a Reserva Agrícola e Ecológica Nacional. E, portanto, aí é uma discordância pública profunda. Nós tivemos a oportunidade de apresentar. Ainda na área da habitação, há outras soluções também que podem ser adotadas, e o partido também pensa, sempre que onde há um problema também, quando encontramos uma solução, também podemos aproveitar esse problema para inverter o rumo dos acontecimentos em algumas matérias. Como, por exemplo, o problema da habitação, aproveitar para resolver ou corrigir um dos grandes problemas do nosso país, que é uma concentração excessiva da população no litoral, e tentar, através de incentivos na área da habitação, de infraestruturas construídas para esse efeito, tentar uma melhor distribuição da população. E, portanto, criar, até porque estas zonas são zonas abandonadas, temos aldeias inteiras no interior do país completamente abandonadas. Temos a criar as infraestruturas, as acessibilidades, mas podemos aproveitar isto que é um problema para o transformar também numa solução, ou seja, encontrar matérias, encontrar um conjunto de estratégias do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das acessibilidades, e poder desenvolver no interior do país e até combater o despovoamento e equilibrar um pouco mais a distribuição de recursos humanos, demográficos no nosso país. Portanto, essa foi uma das alterações. Outra questão que também marcámos a nossa diferença é também a forma como, a pouco e pouco, estamos a ser envolvidos nas questões internacionais a nível do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em que nós somos um partido pacifista, não admitimos o envolvimento de tropas portuguesas naquele cenário internacional. Gostávamos que o governo tivesse dito logo desde o início. Nós somos a favor e apoiamos a Ucrânia, obviamente, do ponto de vista económico, do esforço que é necessário fazer para que a Ucrânia possa resistir ao avanço russo, mas não queremos que o nosso país se envolva num conflito internacional de forma nenhuma. Portanto, a nossa experiência histórica, o PPM também faz gala disso, dos nossos 900 anos de história, e aprender com esses 900 anos de história. Cada vez que nos envolvemos em conflitos internacionais, desde a Guerra dos 100 Anos, às invasões napoleónicas, à integração numa monarquia, que era uma monarquia europeia, que era uma monarquia hispânica, quer até na Primeira Guerra Mundial, em que deixámos um conjunto muito numeroso de homens completamente abandonados durante 2 anos em França, nas trincheiras em França. Todos os envolvimentos internacionais no território continental
ao longo da história para Portugal têm sido penosos e tivemos resultados sempre bastante negativos. Portanto, a interpretação que nós fazemos é uma aposta de recursos militares, sim, mas no Atlântico, que é a nossa verdadeira vocação, onde temos um triângulo estratégico de enorme importância, os Açores, a Madeira e o território continental. Aqui sim é que nós temos que concentrar e somos úteis. Aqui sim somos úteis à NATO e somos úteis aos nossos parceiros europeus, concentrar um conjunto de recursos nesta zona estratégica e não e resistir a qualquer tipo de intervenção no exterior, no território continental. Aí não é a nossa vocação e corre sempre mal. Portanto, também aí tivemos algumas diferenças. Depois também achamos que é muito importante garantir também a estabilidade financeira do país. Também nos preocupa que se governe um pouco em termos de conjuntura e também se governe um pouco não tendo em conta as circunstâncias internacionais. Temos que ter uma almofada. O que acontece é que, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista dos compromissos que o Estado vai assumindo nos diversos setores, vamos atingindo aquele que é o limite do que o país pode fazer e depois não temos qualquer tipo de almofada para essas coisas correrem mal. E num cenário internacional cada vez mais instável, em que, de facto, há um conjunto de projeções que estão a ser feitas pelo PS e pelo PSD, que são projeções, se tudo correr bem, bom, mas na história universal as coisas não se podem colocar assim. Temos que colocar os dois cenários. Isso correr bem e isso correr mal. Isso correr mal. Qual é o plano B? Não é? Que até pode ser o plano A, tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais. Eu até diria que nós temos em primeiro lugar, em vez de fazer um programa eleitoralista, devíamos preocupar-nos em perceber se as coisas evoluírem do ponto de vista negativo, quais são os instrumentos que temos para poder responder a uma grande crise internacional. O que é que podemos fazer? E temos que ter os recursos para isso. Portanto, não assumir compromissos com os diversos setores que estão a pressionar nesse sentido, mas garantir uma almofada financeira para o país e garantir também um conjunto de instrumentos, planificar tudo, tendo em conta a enorme instabilidade internacional que se vive hoje em dia na economia internacional e com as guerras comerciais que estão em curso e que nós não sabemos como é que vão evoluir. Muito bem. Falou na lei dos solos, nós também tínhamos uma questão nesse sentido mais à frente, mas creio que já, pelo menos parcialmente, respondeu. Tendo em conta que o PPM tem também uma posição em algumas matérias mais conectada com a direita, ao ser contra o aborto, contra a eutanásia e a favor das touradas, por exemplo. O PPM concorda com as linhas vermelhas em relação ao Chega, sendo que nestes temas acaba por ter semelhanças com o Chega. Sim, o problema do Chega tem a ver com a forma populista como eles abordam as questões do ponto de vista do país, não é? E até a atitude que é de aproveitar um problema circunstancial para depois fazer uma abordagem que apela muitas vezes aos mais baixos instintos da população. É muito fácil exacerbar as pessoas porque há um acontecimento isolado e depois, a partir daí, espalhar o ódio e sentimentos como a vingança e como os sentimentos de discriminação. Portanto, eu vejo aqui uma separação muito grande entre a forma de ver a política por parte do Chega, que é principalmente uma atitude de condenação, uma atitude sempre de protesto, muito poucas vezes uma atitude construtiva e racional de análise das situações. Portanto, a atitude é bastante diferente. Em algumas temáticas podemos dizer que aparentemente há alguma concordância, mas do ponto de vista da atividade política e da forma como pensamos as coisas, é muito, muito, muito diferente. A nossa abordagem para qualquer problema é como é que vamos resolver e como é que temos uma abordagem humanista para esta matéria. Por exemplo, na questão da imigração, para lhe dar um exemplo, eu próprio sou responsável pela área da imigração nos Açores, governo tutela essa área.
E, portanto, o nosso grande esforço é aumentar os cursos de português, aumentar a integração das populações dos estrangeiros na nossa comunidade, fazê-los participar nas nossas filarmónicas, nas nossas festas, com um sucesso incrível, estão perfeitamente integrados, revitalizaram muitos dos nossos grupos e estamos a integrá-los e estão a aprender português, estamos a multiplicar o número de cursos, é muito importante porque a integração começa pela aprendizagem da língua, mas não só da língua, da nossa história, do nosso património, da nossa identidade, e portanto, e dizer-lhes que esta é uma nação global, a primeira nação global da história, foi a nação portuguesa. Nós não somos uma nação que é uma súmula de experiências que tivemos em contactos durante séculos com a África, com a Ásia, com a América do Sul, com a Oceania, com um conjunto de povos. O maior número de contactos que alguma vez algum povo teve durante tantos séculos foi o que foi feito pelos portugueses. Nós trouxemos muitos costumes, construímos muita da nossa identidade em diálogos com outros povos e por isso consideramos que o povo português é o povo que neste momento, em relação a este fenómeno, está mais bem preparado, se conhecer bem a sua história, para temos feito, integramos no nosso vocabulário, na nossa gastronomia, na nossa cultura, milhares de aportações que nos chegaram do exterior de muitíssimos povos diferentes. E, portanto, somos a súmula disso, da nossa história, e temos esta visão. E é isso que nós estamos a transmitir, e com êxito. Estamos a ter um processo de integração com êxito. E eu considero que podemos fazer também a nível nacional. E não é com exclusão, não é criando guetos, não é com o tipo de discurso que está a ser feito, por exemplo, pelo Chega. Por isso, para exemplificar até que ponto temos diferenças fundamentais em relação ao Chega e às políticas identitárias que são de exclusão e as nossas políticas identitárias são de inclusão. Certo. No vosso programa que tivemos acesso parcialmente, também apresentam várias propostas neste âmbito da imigração, como a criação de cotas anuais, a fiscalização, o combate à exploração, políticas que promovam a integração dos imigrantes, como referiu. O AD foi menos liberal do que o PS no tema da imigração, aboliu, por exemplo, a manifestação de interesse. O PPM concorda com a política da AD sobre esta matéria, portanto, haver um maior controle e ser menos liberal a entrada de imigrantes em Portugal. Sim, nós no nosso programa, e vamos apresentá-lo, nós já vamos ter, o programa fica concluído amanhã, depois detalhamos muitas soluções, tivemos a oportunidade de estudar os casos de sucesso internacionais, os melhores trabalhos académicos, fizemos uma recolha estatística, estudámos profundamente estas matérias. E a verdade é que o problema da imigração é o maior desafio de Portugal, juntamente com a integração europeia e juntamente também com a integração dos impropriamente chamados retornados, que chegaram em número muito apreciável, 600 mil. A integração foi uma integração difícil, mas eles contribuíram, ao contrário da discriminação de que foram alvo na altura, porque alguns deles não estavam a retornar ao país, alguns deles tinham nascido em África, tinham vivido em sociedades diferentes, mas traziam um espírito empreendedor tremendo, uma vontade de triunfar tremenda, e se falamos no milagre económico português na década de 80 e 90, e na primeira metade da década de 90, nós temos muito a ver também com esses 600 mil portugueses que chegaram do exterior e que deram um enorme impulso à economia portuguesa e o espírito de iniciativa que traziam. E, portanto, nós olhamos para estas situações sempre do lado positivo. O lado positivo é este. Nós temos neste momento cerca de 1,5 milhão de estrangeiros legalizados, o número será ainda maior, e nos últimos 7 anos triplicou o número de imigrantes. A verdade é que a gestão da parte do Partido Socialista era uma gestão errada, porque estava completamente descontrolada. E, portanto, o que é necessário também da parte do nosso país,
não nos preocupa que cheguem muitos estrangeiros, preocupa-nos é integrar essa população, em torná-los em novos portugueses muito rapidamente, o que nos preocupa é também em aproveitar esse fluxo, direcioná-lo para setores de atividade que estão em expansão e que sem eles entrariam em colapso imediatamente, como a área do turismo ou a área da construção civil, que é tão importante agora, são áreas que entrariam em colapso. E, portanto, nós o que temos que fazer é identificar bem as necessidades de mão de obra do país e regular nesse sentido, ou seja, nós precisamos de imigrantes e temos que lhes dar as condições, quer de trabalho, quer de habitação, para poderem desempenhar a sua atividade e se integrar na sociedade portuguesa. Um fluxo descontrolado não ajuda ao país e também não significa nenhum futuro para essas populações, porque chegam aqui, não têm habitação, não têm trabalho e, portanto, também não é uma solução para eles. Portanto, de alguma forma, a AD tem vindo a alterar esse paradigma de uma forma positiva. Revemos, mas nós achamos que é preciso melhorar em muitas áreas, nomeadamente, por exemplo, do ponto de vista... Como? Desculpe, se quiser terminar, queria só fazer aqui mais uma última questão para esclarecermos aqui os nossos espectadores. Acho que está bastante claro. Só tenho aqui uma dúvida, que é se para o PPM existe algum limite à quantidade ou à percentagem de imigrantes na população. Obviamente que é uma pergunta complexa, porque também provavelmente depende da origem dos imigrantes, se tem uma matriz cultural mais parecida com a nossa ou não, mas para o PPM, se for uma percentagem elevadíssima de imigrantes, não há qualquer tipo de problema, desde que isso sirva de alguma forma à economia, ou veem que deve haver, de facto, algum limite, mesmo que não esteja formalmente estabelecido, mas para não pôr em causa questões como a identidade nacional ou outras? Sim. Bem, nós, neste momento, a população estrangeira representa cerca de 15% da população portuguesa. É já um número significativo. A verdade é esta. Portugal tem uma das piores taxas de natalidade do mundo. Uma das piores no mundo. Somos mesmo um dos 10 países com a pior taxa de natalidade do mundo. É evidente que iríamos ter este problema. Tornámos-nos num país muito envelhecido. E, ao mesmo tempo, esta situação ainda se prejudica mais, digamos assim, e ainda nos afeta mais, porque ao mesmo tempo que temos uma demografia miserável, uma taxa de natalidade miserável, e ainda por cima uma parte dessa população, desses jovens, saem do país. Ou seja, são dois fenómenos, uma taxa de natalidade baixíssima e ao mesmo tempo também uma saída que é das mais altas da Europa de população jovem. É evidente que caímos numa situação de extrema necessidade pela conjugação destes dois fatores e de um terceiro fator, que é o crescimento económico que o país está a registrar, nomeadamente graças ao turismo. Portanto, estes três fatores fizeram com que existisse uma necessidade de mão de obra, uma necessidade demográfica premente para o nosso país. Nenhum país enfrenta esta questão. Há muita gente que está a receber em simultâneo a população que está a receber muita população de fora, mas mas não há e tem taxas demográficas também, tem uma taxa de natalidade baixa, mas não enfrentam um segundo fenómeno, que é a saída de um conjunto tão grande, tão significativo de jovens adultos do país. Isso não acontece numa Bélgica, por exemplo. E, portanto, nós temos esta conjugação destes fatores. É evidente que isso torna a necessidade premente. Nós não estabelecemos nenhum limite. Nós, o que nos preocupamos é que a população que chegue a Portugal este processo seja regulado e que tenha a ver com as necessidades do país. E, portanto, o que nós defendemos para não enfrentarmos problemas de identidade é que essa população tenha uma origem, que é nos países da CPLP, do país de língua oficial portuguesa. É muito mais fácil a integração dessas populações, e aqueles que não são, que tenham acesso a uma integração rápida, nomeadamente através desta formação em língua portuguesa, na identidade portuguesa, na gastronomia. Nós estamos a dar aulas de gastronomia também, para aprenderem a cozinhar como o resto dos portugueses. E o que vos posso aqui dizer, até da minha experiência governativa, é que
as crianças são portugueses como os outros, portanto, com os mesmos gostos, vestindo a camisola do Ronaldo e com o gosto pela nossa gastronomia, com o gosto pelas nossas tradições. O que temos é que ter um processo de integração. Há vários países que tentaram um processo de integração que falharam completamente. Isto teve a ver tem muito a ver com a França, o falhanço enormíssimo do modelo francês de integração, mas isso levar-nos a uma conversa mais longa. Nós temos é que ter um processo de integração português com sucesso e, obviamente, com uma imigração regulada. Isso tem que ser de acordo com as nossas necessidades, mas dando imediatamente apoio a essas populações, nunca as deixando sozinhas, não deixar formar guetos, envolvê-las de imediato na vida identitária comum. E é isso que é preciso fazer logo nas escolas e permitir uma integração rápida dessas crianças com grande esforço nas escolas. São, dentro de uma geração, dentro de pouco, são portugueses como os outros. Muito bem. Há pouco falava do problema da habitação, que é um dos maiores que Portugal enfrenta, portanto, o acesso à habitação os preços estão demasiado elevados, tendo em conta os salários, o salário médio dos portugueses. Referiu um aproveitamento maior, um repovoamento do interior, a reabilitação de edifícios que não estão a ser usados, edifícios do Estado. Além destas, que outras medidas mais urgentes é que entendem que poderiam ajudar a solucionar este problema da habitação? Bom, isto tem muito a ver, como disse, eu queria aproveitar esse problema, o partido, para corrigir alguns problemas, nomeadamente na desigual distribuição da população e aproveitar o conjunto de recursos que nós temos no país. Sendo um país pequenino, nós desperdiçamos para aí 80% do território. E isso é preciso corrigir e aproveitar esta questão da habitação para o fazer, criando isenções fiscais, criando um conjunto de incentivos fiscais para que a população possa aproveitar o enorme disponibilidade de habitações que existem. Quem conhece bem o nosso país e pode perceber, naqueles 2/3 junto ao território espanhol, aldeias, vilas, cidades completamente despobladas, com uma disponibilidade enorme, então nos centros históricos, com centros históricos completamente abandonados. E há a possibilidade de degradados, muito degradados. E é possível fazer esse trabalho e, portanto, aproveitar para fazer uma melhor distribuição da população com esse tipo de incentivos. É evidente que isso não chega, não é? Depois é preciso apostar também na área da saúde, nas infraestruturas e, portanto, para que essas populações não se deslocam para depois ficarem completamente sem possibilidades de emprego. Portanto, é uma política global que tem que se desenvolver, não é só a política da habitação, depois há outras coisas que se têm que fazer ao mesmo tempo. Mas é evidente que o problema permanece nas grandes zonas urbanas e é preciso dar resposta a estas questões. E o que nós consideramos é que neste momento há uma classe média para quem a compra de habitação se tornou impossível, dados os preços e a dificuldade de acesso ao crédito. Fundamentalmente, o problema nuclear é a dificuldade do acesso ao crédito da classe média. O que nós consideramos é que devem ser criadas as condições por parte do Estado, as garantias para que essas populações da classe média possam ter acesso ao crédito, sobretudo naquela parte percentual que é o seu esforço individual inicial. E, portanto, aí tem que ser garantido por parte do Estado, junto da classe média, esse esforço para que possam adquirir casas. E depois, também, o que nós temos vindo a defender é também, na área da habitação, uma série de isenções que, obviamente, vão reduzir aquilo que são também as receitas dos municípios. É preciso que o Estado venha a compensar, e que é preciso fazer. Mas isto é preciso fazer com conta e medida, no sentido de se implementar um conjunto de medidas que possam ser sustentadas pelo Estado. Mas para já estamos a viver um momento de urgência e temos mesmo que as implementar. Muito bem. Tendo em conta algumas posições mais conservadoras, digamos assim, tradicionalistas, que o PPM tem, queríamos também perguntar qual é a vossa visão sobre as questões de género, que atualmente são muito discutidas e que nós também acompanhamos.
nomeadamente o ensino da ideologia de género nas escolas, a crianças e adolescentes, ou até a questão da transição por jovens com menos de 18 anos, que podem inclusivamente mudar de sexo no cartão de cidadão. Qual é a vossa posição relativamente a estas matérias atuais? Eu devo lhe dizer que nestas matérias a tendência dentro do partido tem sido no sentido de evoluirmos no sentido destas questões serem questões em que existe liberdade de voto. Posso lhe dizer, por exemplo, no meu grupo parlamentar existia liberdade de voto em relação a estas questões. Em relação às questões relacionadas com as touradas, existia uma liberdade de voto por parte, até cheguei a votar de uma forma e o outro deputado a votar de outra forma, em relação, por exemplo, às questões relacionadas com a tauromaquia e também noutras questões, como por exemplo com a eutanásia. As questões, o meu posicionamento tem por base aquela que é a minha educação religiosa. Sou católico e, portanto, não posso admitir. Mas, por exemplo, o meu colega tinha uma posição diferente em relação a essa matéria. Portanto, dentro do partido, porque são questões que não têm que ser questões ideológicas, muitas vezes têm a ver com crenças pessoais, com crenças religiosas, e isso não tem que estar num partido, não tem que definir um partido, não tem que definir a posição de um partido nessas matérias. Portanto, há cada vez mais dentro do partido uma perspectiva que é nesse tipo de questões que envolvem crenças religiosas, que envolvem questões. Há muita gente que defende a tradição e é contra a tauromaquia, especificamente porque não foi educada, tem repulsa por esse espetáculo. Eu, por exemplo, já tenho como sou lentejano de nascimento e, portanto, já tenho uma percepção diferente, talvez porque fui educado desde criança nesse mundo da tauromaquia e tenho uma percepção diferente. Mas o que eu quero transmitir é que, por parte do partido, é que essas questões são cada vez menos questões, são questões em que há liberdade de apreciação individual. Em relação às questões do género, que foi a questão que me colocou, eu também, sendo professor, eu sou professor de História de formação, também o que eu percebo é que nessas matérias é muito importante não discriminar. Os alunos têm que ser protegidos de qualquer tipo de discriminação, desde o início. É essencial. Não podem ser minorizados, não podem ser, desde o início que o professor, a escola, tem que proteger os alunos de qualquer tipo de discriminação. Depois, a intervenção que tem que ser feita nessa matéria por parte da escola tem que ser uma intervenção sempre apoiada com as famílias, porque há uma percepção que é uma percepção muito da esquerda, que é de definir as políticas educativas sem ter em conta as famílias. O que nós consideramos é que é muito importante que a escola assuma a sua tarefa educativa, sim, mas em conjunto com as famílias. Muita do ruído que surge em relação a estas questões é as famílias não concordam com as decisões que estão a ser tomadas por parte do Estado. E o Estado não tem que monopolizar a área da educação. E, portanto, o que tem que ser feito é aquilo que está previsto e que ninguém faz, que é projetos educativos por escola, com autonomia de escola, com especificidades para cada turma, com uma forte presença das famílias na decisão daquilo que vai ser feito, E é isto que está escrito em todos os documentos, mas é isto que não é feito por ninguém. Portanto, é muito importante também que exista em relação a esta matéria uma grande articulação com as famílias e que os programas nacionais não sejam taxativos em relação a este conjunto de questões. Nós temos que ter a maior participação possível das famílias, de forma a que a nossa intervenção possa não entrar nunca em choque com as famílias e também com as perspectivas e as aspirações das crianças e dos jovens. Muito bem. Gostava de perguntar aqui outra questão, então, em relação aqui
à parte mais ecologista do partido, não é? O PPM assume-se como um partido ecologista, foi fundado por Gonçalo Ribeiro Teles, conhecido nessa defesa do ambiente. Hoje as causas ambientais estão muito na hora dos dias, estão essencialmente ligadas ao combate às alterações climáticas, e gostávamos de saber então se o PPM se revê nesta narrativa que é dominante sobre a necessidade da transição energética e a questão monotemática do clima, ou dado o seu historial em matéria de ambiente, se defende outro tipo de abordagem que aquela que está a ser defendida pelos principais partidos. Sim, a nossa abordagem, aliás, nós na introdução que nós fazemos, no sentido de, na apresentação do nosso programa para o ambiente, temos o cuidado de dizer que continuamos a defender aquilo que foram os principais princípios que nos deixou Gonçalo Ribeiro Teles nesta matéria. E portanto, há uma nova tendência agora de partidos como o PAN ou o Bloco de Esquerda, que é uma tendência tremendista em relação à abordagem destas questões e, mais uma vez, impositiva em relação às populações. O que ele nos dizia, o Gonçalo Ribeiro Teles, é que não há nenhuma proposta ecológica ou de um ambiente que funcione sem as populações. Não se conseguem pôr... As populações são as principais protetoras do ambiente se os conseguirmos mobilizar, se os conseguirmos sensibilizar. Quando é feito contra as populações, não funciona. Por isso, simplesmente não funciona. É o que ele dizia e é o que nós continuamos a defender. Ou seja, tudo o que vier a ser feito, as populações têm que compreender e têm que estar de acordo. E normalmente estão, porque têm séculos de preservação da natureza. Se temos, é por causa dos agricultores que fizeram essa preservação da natureza durante todos estes séculos. Não, esta questão tremendista das alterações climáticas é evidente que nós concordamos, vemos os aspectos científicos e que verificamos que há uma aceleração de algumas alterações climáticas. Agora é preciso ter em conta que as alterações climáticas sempre aconteceram ao longo da história. Sempre. O continente europeu era um continente frio, muito mais, com temperaturas muito mais baixas e com glaciares muito mais expandidos em toda a Europa Ocidental no século XIII, não é? E, portanto, isso não tinha nada a ver com a intervenção do homem. Portanto, as alterações climáticas sempre sucederam, sempre. Agora, nós temos agora, neste momento, a capacidade de poder acompanhar mais de perto e com tecnologia e de uma forma mais com um conjunto de tecnologia que nos permite realmente verificar algumas alterações. Mas estas alterações sempre sucederam. Portanto, o que nós consideramos é que tem que existir um discurso, não um discurso tremendista, circunstancial, mas um discurso em conjunto com as populações, com os agricultores, com as pessoas que vivem nas zonas rurais, com as pessoas que vivem nas zonas urbanas. E temos o exemplo das hortas que o Gonçalo Ribeiro Teles criou em Lisboa, também porque quando pensamos na agricultura e nos espaços verdes, pensamos sempre no interior do país ou pensamos sempre em zonas agrícolas. Não, portanto, ou seja, o ideal ecológico é um ideal que tem que cobrir o conjunto do território nacional. Os recursos energéticos devem ter em conta a capacidade energética de cada região natural e o conjunto de equipamentos que são colocados nessa região para aproveitar todos os recursos, porque todas as regiões têm os seus recursos, e não fazer a transição de recursos entre uma região e outra, que isso é que cria os desequilíbrios e agrava os problemas, e portanto a abordagem que nós fazemos é uma abordagem ao lado das populações, respeitando sempre aquela que é o potencial de cada região, do ponto de vista energético, do ponto de vista ecológico e do ponto de vista agrícola, e adaptando as populações, adaptando a exploração dos solos, a manutenção das florestas, sempre com o apoio das entidades públicas, dos municípios e das populações, e também a resolução do problema da água, que é um problema grave que nós temos também que resolver e também com uma gestão eficaz da parte dos municípios e do Estado, mas sempre em colaboração e em aliança com as famílias e, portanto, e sempre acompanhado e decidido com as populações. Assim temos melhores resultados. Muito bem. Para terminar, e um pouco em jeito de provocação, perguntava-lhe se numa sociedade cada vez mais progressista e desapegada das tradições,
ainda faz sentido acreditar que o PPM conseguirá apelar ao voto português e ter sucesso eleitoral? Veja, eu, pela minha história pessoal, acredito que sim, porque eu fui eleito 5 vezes consecutivas ao longo de 20 anos como deputado. E, portanto, e antes de mim ninguém o tinha sido na região autónoma dos Açores. Eu acredito que depende muito da nossa capacidade, da nossa resiliência, da nossa persistência, da qualidade do trabalho que conseguimos apresentar. E o PPM é um velho partido de 1974, um dos poucos sobreviventes dessa década. Está o Partido Comunista, que é da década de 20, depois o Partido Socialista, o MRPP, que agora até nestas eleições não se candidata, o PSD e o CDS, e somos nós. Não há mais ninguém da década de 70. E, portanto, os outros são todos partidos novos, mas muitos destes partidos novos já desapareceram, o seu programa já se esgotou, temos visto ciclos de políticos, como parece, por exemplo, ser agora o caso do PAN, que se está a esgotar, e de outros partidos que tiveram êxito durante 10 anos, 15 anos, depois de desaparecer. Como foi o caso do PRD, que depois se transformou em outra coisa. Portanto, a nossa visão da política é uma visão longa como a dos chineses. Ou seja, temos uma visão longa da política. Nós estamos aqui há muitos anos, estamos aqui desde o início e vamos continuar. Consideramos que as nossas ideias do ponto de vista da ecologia, do pacifismo, da defesa da tradição, da identidade nacional, a defesa do nosso país, são ideias que continuam válidas. E há ciclos políticos em que há determinadas ideias que se tornam triunfantes. E o que verificamos depois, e podemos ver isso em vários países europeus, vejam as alterações ideológicas, olhem para esta Europa e para esta América do Norte desta década e vejam o que é que acontecia há 15 anos ou há 10 anos. Alterações enormes. E, portanto, nós estamos aqui com o mesmo propósito, olhando sempre para a defesa dos interesses nacionais e consideramos que podemos vir a ser úteis ao nosso país. Se vamos ter sucesso agora, eu espero que sim, que se tenha o maior sucesso possível, mas para nós o que é fundamental é manter uma marca identitária, que é importante para o país, um conjunto de ideias, um programa partidário que se mantém naquilo que são os seus princípios, mantém essa identidade, e estar aqui é mais uma escolha que os portugueses têm ao seu dispor e vamos continuar a dar luta a todas as eleições e para já todos terão a oportunidade de votar no PPM nestas próximas eleições, que já não é mau, já foi uma primeira conquista muito importante. Muito bem. Muito obrigada, Paulo Estevão. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Eu é que vos agradeço imenso esta oportunidade. E obrigada aos nossos ouvintes. Podem seguir-nos nas redes sociais e em www.theblindspot.pt e acompanhar estas entrevistas no nosso canal do YouTube e também na edição do nosso site. Muito obrigada a todos mais uma vez.